Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um nesta manhã. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos na casa de nosso Pai. Amém? Já dizia o salmista, mais vale um dia dentro da casa do Senhor do que 1000 fora dele. Amém? Vamos então agradecer por mais um dia de vida que Ele tem nos dado. E também estar agradecendo pelos aniversariantes que completaram mais um ano de vida. Inclinemos nossas faces, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Deus, somos tão gratos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido nesta manhã, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Tua casa, Pai, cantando louvores e ouvindo a Tua palavra, Senhor. Sabemos que haverá um dia em que essas portas se encontrarão fechadas, Senhor, e o Teu nome não será louvado com tanta facilidade como é louvado hoje, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de podermos louvar o Teu nome em paz, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade também de estarmos ouvindo este maná direcionado à Tua noiva, Senhor. Te agradecemos pela graça que o Senhor tem dado a cada um dos Teus filhos, Pai, e não há palavras que podemos dizer, Pai, para te agradecer o quanto tem sido bom para conosco, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas libertações, Pai, pelo Senhor ter nos protegido durante a semana, Senhor, de todo empecilho, de todo mal, Senhor, de todo acidente. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco a cada minuto que se passa, Senhor. Agora viemos te pedir pelo culto que se inicia, Pai, desça aqui nesta igreja, Senhor, esteja no meio de cada um dos teus filhos, desça em nosso coração, Senhor, que nós possamos sair melhor do que entramos, Pai. Abençoe aqueles que vieram buscar, seja uma cura, Pai, seja uma libertação, seja uma resposta, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Pai. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, assim como o líder de cântico, Senhor, toda a música, Senhor, os hinos que serão cantados, os músicos, Pai, e assim como a tua congregação. Te agradecemos, Pai, pela vida e te entregamos nossas vidas em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também te agradecemos pelos aniversariantes que completaram mais um ano de vida na semana que se passou, Senhor, o irmão Charles Toricota, Senhor, e a irmã Hilda Martins. Pai, somos gratos porque o Senhor tem dado a vida para os teus filhos, Senhor, tem abençoado e os agraciado com mais um ano de vida, Senhor. Esteja com eles, Pai, abençoando tanto, Senhor, materialmente como espiritualmente, Pai. Continue com os teus filhos dando graça, saúde, Senhor, e nos abençoe, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Teremos a leitura de Salmos, irmãos. Os irmãos, por gentileza, poderiam abrir em Salmos capítulo 23. Salmos, capítulo 23. Uma escritura bastante conhecida. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar.
aqui para dar o louvor que é devido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém, amém? Vamos louvar com as palmas, irmãos, vamos louvar com toda a vida que temos, aleluia. Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém e cantar naquele grande coral, na Nova Jerusalém. Descanso preparado para nós, na Nova Jerusalém. Tem o trono do Cordeiro também, na Nova Jerusalém. De vivermos nessa cidade de ouro, amém? Glórias a Deus. Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei, amém? Glórias a Deus. Vamos louvar com as palmas, irmãos. Glórias a Deus. Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro,
a Deus, por essas ruas eu andarei, ruas de ouro e mar de cristal. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Glórias a Deus. Temos um pedido de oração feito pelo irmão Rubson, pedido pela irmã Rita. Ok, oração por enfermidade. Vamos pegar nossas faces, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, temos aqui um pedido em nossas mãos. O irmão Rubson, Senhor, que pede por sua amada esposa, Senhor, irmã Rita, Senhor, que está com alguma enfermidade não especificada, mas sabemos que o Senhor sabe o segredo de todos os corações, Senhor. Irmão, e o Senhor sabe o que se passa com a nossa amada irmã Rita, Senhor. Deus, te entregamos a vida dela em tuas mãos, Senhor, e te pedimos e te rogamos a cura da nossa irmã, Senhor, em teu santo nome, que toda enfermidade possa sair do corpo dela, Senhor, possa libertá-la, Senhor, e assim ela possa testificar a tua cura para os teus filhos, Senhor. Te agradecemos porque podemos confiar no Senhor, Senhor, e podemos entregar a vida da nossa irmã em tuas mãos, Senhor. Faça o que o Senhor quiser com ela, Senhor, cura e a liberta desta enfermidade, Senhor, que seja da tua santa vontade a cura de nossa irmã. Te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, Pai, por tudo que temos e tudo que somos, é por tua graça, Senhor. Sem ti não somos nada, Pai. Pedimos humildemente que sempre possamos ter força, saúde, para o trabalho, sustento tudo no sonho da nossa família, Pai. Também te peço humildemente que derrame uma bênção especial aos meus ofertantes, Pai. Para aquele que necessita do trabalho, Senhor, abre a porta, Pai, e repreende o devorador. Obrigado por tudo. Te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó. Glórias a Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor gloriosamente triunfou e fez
o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Quem é que cuida de você quando todos dizem não, quando todas as portas se fecham, em teu peito bate a solidão? Quem é que cuida de nós, amados irmãos? Quem está sempre conosco é Ele, o Senhor Jesus Cristo, o amigo em que podemos confiar. Quem cuida de você quando todos dizem não, quando todas as portas se fecham, em teu peito bate a solidão. Cura as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar. Quem é que está sempre contigo, aonde é que você vai? Aleluias, o nome dele é Jesus, amém? Enquanto teremos a separação das classes, seus olhos revelam que eu, não teremos escolinha hoje? Ok. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti. Ó, que é o Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, enquanto já entramos no Espírito, na pregação nesta manhã, seus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando entras no meu coração e tudo podes ver.
cima, vamos cantar o divino no humano se tornou vida. O divino no humano como vida, e o reino dos céus se aproximou. O mistério dos séculos revelado, Messias prometido se encarnou. Seu martírio começou na manjedoura, de um mundo egoísta expulsou, pois não teve um lugar de tal realeza. Desce sua cabeça a reclinar. Que devo de eu servir, veio a servir-me. Ao que devo eu buscar, buscou a mim. Ao que devo eu amar, me amou primeiro. Minhas culpas por inteiro se entregou. Grandioso Pai Celestial, como nessa manhã poderíamos, ó Pai, de não somente estar a Teus pés para Te agradecer por Tua misericórdia, Senhor, por nos socorrer, Senhor, vir ao nosso encontro, nos encontrar, Senhor, num estado, Senhor, na qual nós nos encontrávamos, cada um de nós extraviado, como ovelha desgarrada, e o Senhor tem nos encontrado, Pai Celestial, como bom pastor, e tem nos trazido ao redil nessa manhã, Pai. Por isso estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Assim que permita que as nossas almas nessa manhã, cada um de nós, todo o povo, Pai, que está reunido, Senhor, em volta da mesa da palavra nesta manhã, que possamos ser grandemente abençoados, ó Pai, ao receber a revelação, a vida da palavra que Tu tens enviado, a palavra ungida para alimentar nossa alma, Pai, para trazer de volta, Senhor, ao companheirismo que nós tínhamos contigo, Pai, antes da fundação do mundo. Assim, Pai Celestial, ajuda-nos nessa manhã, que cada um de nós, ao ouvir a palavra, Senhor, tenhamos, ó Pai, acesso, Senhor, à mesa farta que Tu tens colocado para nós, ó Pai, que possamos tomar parte, cada um de nós, daquilo que nos pertence, o pão da vida, e alimentar a nossa alma, Pai. Assim que dessa maneira nós viemos à Tua presença, através da expiação do sangue, Pai Celestial, para que assim, Senhor, todas as correntes, toda mancha de culpa seja desfeita, Pai, e nós tenhamos acesso, Senhor, à Tua graça, à conquista de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos as Tuas bênçãos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém? E quantos já se deram conta que o ano já começou, não é verdade? Às vezes a gente vem de uns feriadinhos, né? E até o cérebro registrar que o ano já começou, as atividades, as responsabilidades, né? Mas eu acho que já caiu a ficha, né? Verdade? Então que Deus ajude a todos, né? Que assim possamos nesse ano desempenhar um bom trabalho, não é verdade? E esse bom trabalho é se nós podemos, como vimos a mensagem Shalom, né? Se nós podemos colocar a Deus, né, sempre à frente, não é verdade? Então será o ano mais abençoado que tivemos o ano passado, verdade? Então para todos que Deus nos ajude, nos abençoe, e para aqueles que estão vindo agora no primeiro culto do ano, né? O Shalom, a paz de Deus seja com cada um de nós. Assim vamos cumprimentar o vizinho do lado, dizer: peregrino, Deus abençoe.
creio que, com a graça de Deus, nessa semana também estaremos recebendo, como anunciamos, na quarta-feira, o ministro, o irmão Burunda, e também o irmão Jorge Scavarosa, né? E como é de costume, todo ano os irmãos já têm conhecimento, né? Alguns irmãos, pois, participam desse trabalho, essa reunião, esse encontro que é feito em Curitiba, né? Especialmente o irmão Maurício tem organizado, né? Os jovens que podem ir, eles fazem um esforço, né? Porque eles vão no sábado e regressam no sábado, né? É mais fácil, né? Porque não precisa levar mochila, roupa. Então isso facilita, né? Claro que pode, se quiser ficar o final de semana, pois, né? Tem algumas dificuldades, mas se consegue ficar no acampamento lá, não é verdade? E então, nesse próximo sábado, né? Então tem o encontro, quer dizer, o encontro começa na sexta, né? Sexta, sábado, domingo, em Curitiba. E, então, como de costume, né? Os irmãos que quiserem irem, né? Né? Então, especialmente os jovens, sempre quem organiza é o irmão Maurício, né? Verdade, irmão Maurício, né? Ele sempre tem feito um esforço, né? O jovem tem muita energia, eles vão, participam e voltam, né? Para o culto do domingo, porque se eles saírem todos, desfalca, né? Então nós agradecemos a juventude, sempre pelo empenho deles, né? Também tem um empenho da juventude também que estará indo com o Paulinho, né? Se Deus se permite, na sexta-feira, para curitibanos, né? Num trabalho missionário ali, né? Com os irmãos já têm conhecimento, e assim vamos ver, né, como que o Espírito Santo vai desenvolver esse trabalho ali, né, que tem bastante almas que querem receber o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então o Paulinho também está organizando esse trabalho, que ele vai sair na sexta-feira, né, dia 18, para curitibanos, né? Verdade? Então, amados irmãos, os irmãos, por gentileza, poderiam abrir as escrituras em Gênesis capítulo 28, para nós termos a meditação desse tema, né, que estamos meditando sobre Jeová e sua família. E naturalmente o irmão Burunda, né, se assim Deus permite, então no próximo domingo ele estará conosco aqui, né, nessa localidade, para nos trazer a palavra de Deus, né? Vamos pedir a Deus que assim proteja, né, os seus servos, né, tudo que envolve, né, o trabalho na causa de Cristo, né? Então, amados irmãos, Gênesis, capítulo 28, o versículo 14. E Gênesis 28, 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Também temos uma outra escritura que nós estamos lendo, né, concernente à família, Efésios capítulo 2, no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que o Senhor acrescente as bênçãos de toda a sua palavra, os irmãos por gentileza poder se assentar. Então, amados irmãos, é o que nós estamos meditando, Jeová e sua família, né? E com a graça de Deus vamos caminhando, né, nessa meditação, e que verdadeiramente vemos que esse é o propósito que Deus tem, verdade, de ter a sua família reunida, né, como nós estávamos no princípio, assim como Deus criou no original, né, uma família. E essa família, quando nós fomos colocados aqui na terra, né, de uma teofania, de um corpo teofânico, verdade? Então aqui nós temos problemas, não é verdade? Eu acho que nessa manhã, se perguntar para todos quem que não tem problema, pois todos nós temos, né? Porque nós viemos de uma perfeição para uma imperfeição, não é verdade, irmãos? Então no corpo teofânico no qual nós fomos criados, primeiramente, e essa palavra criado também não encaixa muito bem, né? É um assunto muito sério a meditação da palavra, né? Quando se fala a palavra filho de Deus, essa palavra filho, se nós não tiver o entendimento da revelação da palavra, como assim filho? Porque a palavra filho dá sentido a algo que foi criado, né?
verdade? E o Filho de Deus, pois nunca foi criado. Como é que é isso então, irmão Bissoli? Saberá Deus? Tem coisas que não tem como explicar, irmãos. Tem coisas que a revelação da palavra precisa se abrir para cada um de nós, né? Porque se pega a palavra literal, pois filho, verdade, a palavra filho mostra que tem um princípio, né? Uma criação. E o Filho de Deus, pois também nunca foi criado, porque a Bíblia diz que estava em Deus, né? O verbo estava em Deus, verdade? E era Deus, quer dizer, o próprio Filho era Deus. Amém, irmãos? Então nós começamos, claro, com a graça de Deus, por isso que a palavra de Deus não é de particular interpretação, e é só Deus que pode nos dar o entendimento, amém? Então nós podemos ler, meditar, mas a revelação vem da parte de Jesus, né? E então sabemos que o Filho, né, da qual a Bíblia fala, não o Filho feito carne, né, que já é outro estágio, é outro ofício. O Filho, o Logos, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? A Bíblia diz. Então, em Elohim, aquele que existia de si mesmo, estava nele, esse Logos, né? E ele apenas desprendeu a teofania que estava nele, verdade? Então nunca foi criado. Por isso que o Filho criou todas as coisas, amém? Não é que o Filho criou? Criou o grande sol, do sol desprendeu todas as estrelas, galáxias, tudo que nós temos no universo, se desprendeu do grande sol, porque existe um sol da justiça e esse é o Filho, amém? Mas o Filho, pois nunca foi criado, né? Então o Brana também usa, Deus deu a luz, então já melhorou um pouco mais, né? Deu a luz, então já tem outro sentido, né? Mas sabemos que Deus não tem princípio, nunca teve princípio, né? Elohim, e Elohim é Deus, né? Jesus é Deus, e assim segue, né? E nós, como filhos de Deus também, se vamos meditar profundamente, também não tivemos princípio nunca. Que tal, irmãos? Então temos elevando a nossa mente um pouquinho mais alto, né? Nós, como filhos de Deus, também não temos princípio, verdade? Isso diz a palavra, e a palavra fala bastante disso, né? Um filho de Deus estava em Deus, estávamos em Elohim, e nunca tivemos princípio, verdade? Somente que Deus, né, como desprendeu dele o Logos, né, a teofania, então nós estávamos nessa teofania, nesse Logos, né? E aí, então a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança, é o que a Bíblia diz em Gênesis, né? Verdade? A nossa semelhança, nossa imagem, né? Qual é a imagem? A imagem do Logos, né? Assim como o Logos que saiu de Elohim, fomos criados naquela mesma imagem, uma teofania. Então nessa teofania, nós temos um corpo teofânico, e esse corpo não está sujeito à luz, matéria e tempo, verdade? Isso é a palavra de Deus, né? Então cada filho de Deus vem dessa teofania, e nós estávamos nessa família que Deus criou no princípio, né? Então o título, nós estamos meditando Jeová e sua família. Então nessa família, no princípio, ou antes do princípio, né, nós não tivemos problemas. Tivemos problemas sim, batalhas, né, celestiais, né, que nós batalhamos contra o dragão, Satanás, mas eu quero dizer que a família estava unida, verdade, irmãos? Ninguém se extraviou nessa batalha. Assim diz a Bíblia, né, em Apocalipse capítulo 12, verdade? Mas quando essa família, por assim dizer, né, uma família celestial, e nós fomos colocados aqui em corpos humanos, né? Verdade? Então nós vemos que aqui tivemos problema. Por quê? Porque no princípio, verdade, nós tínhamos uma unidade com esse ser superior, né? Com esse ser original ou positivo que nós falamos, né? Que o homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. Então nós vemos que nós tínhamos uma plena unidade no princípio, mas perdemos a nossa teofania por causa do pecado. É verdade, irmãos? Vê, quando o pecado entrou, Adão, ele não podia mais ter essa unidade, né, com esse homem espiritual. Verdade, irmãos? E Adão sabia, ele sabia o que estava acontecendo. Sabia ou não sabia? Adão sabia o que estava acontecendo. Verdade? Então vemos que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Não diz a palavra assim? Ele sabia o preço que ele tinha que pagar, só que ele precisava pagar um preço. Amém, irmãos? Para ter a sua esposa de volta, ele precisava pagar esse preço, né? E sabemos que então ele adentrou, comeu dessa árvore da morte, né?
porque senão ele não tinha como redimir aquilo que era parte sua. Então aí nós começamos a história da redenção, é ou não é? Então nós temos uma família celestial e aqui temos uma família terrestre, e aqui temos os problemas, né? Por isso que nessa manhã, como eu já falei, se nós formos notar os problemas de cada um, pois às vezes um tem um tanto assim de problemas, verdade, um pouco mais, um pouco menos, mas nós estamos cheios de inquietação, porque a Bíblia diz que o homem nascido de mulher é de poucos dias, é assim que diz, e cheio de inquietação. Me diz, irmãos, quem que tem paz nessa vida? É verdade que ninguém tem paz? Eu digo, a verdadeira paz nós temos, né, na alma, não é assim, irmãos? Mas nós estamos falando desse homem terreno, não é assim, irmãos? Vê, nós falamos desse homem terreno, no qual nós convivemos diariamente, nos 5 sentidos, né? A visão, o paladar e o olfato, esses 5 sentidos nós comunicamos, né? Verdade? Então nós vivemos nessa dimensão da luz, matéria e tempo, nesse templo, né? Então por isso que temos esses problemas, verdade, irmãos? Então nós vemos que por causa do pecado que entrou, verdade, nós nascemos, né, nesse ambiente, né, corruptível, verdade? Esse homem corruptível e cheio de problemas. Mas tem uma história que está sendo contada, né? Então Deus tem esses propósitos, porque Deus não é um Deus de frustração, né? Imagina, nós estávamos numa perfeição, verdade? Em corpos celestiais, nós tínhamos uma teofania, Deus estava com a família toda feliz, reunida, e de repente descemos na terra, verdade? Para que propósito? Então, nós já aprendemos que a palavra é que Deus tem esses atributos nele, né? E que para ele desprender os seus atributos, dele ser Salvador, então ele tinha que soltar dessa forma, né? Para que nós pudéssemos na eternidade contar a história da redenção, para que nós pudéssemos ser agradecidos a Deus, porque quem que vai ser agradecido senão nós? Quem que vai poder contar a história da redenção senão nós? Porque nós estivemos, né, numa situação de perdidos, é ou não é? Se nós vivêssemos eternamente naquela condição, pois ninguém ia poder adorar a Deus de uma maneira diferenciada. Os anjos adoram a Deus 24 horas, né? Mas é uma adoração diferente. Agora, quando um redimido, um perdido, que nem nós, né, que viemos, aceitamos a Jesus e voltamos novamente para casa, e somos salvos, que estávamos perdidos, a Bíblia diz, e nós adoramos a Deus, a nossa adoração é uma gratidão diferente. Então você vê que Deus, Ele tem os seus atributos ou não tem? Então para Ele poder desprender o atributo dele ser Salvador, então precisava, verdade, que a raça humana se perdesse, é ou não é? Verdade? Para Ele ser curador, pois a enfermidade tinha que entrar na raça humana. Né? Às vezes podemos ver os jovens hoje já estão sofrendo de algumas enfermidades, é ou não é? Jovens, né? Até crianças, né? Verdade? E muito mais nós de meia idade, porque a enfermidade entrou e a morte também entrou, não é verdade, irmãos? Então nós vemos que Deus tem os seus atributos, né? Quando podemos compreender melhor os propósitos de Deus, eu creio que nós podemos viver, né, de uma maneira um pouco melhor, não é verdade, irmãos? E não ficar, por exemplo, assim, colocando, verdade, colocando culpa em alguém. É verdade, irmão? Ninguém é culpado, não é seu vizinho, não é seu amigo, não é seu esposo, sua esposa, não é o diácono, não é o pastor, ninguém é culpado. Deus tem os seus propósitos, não é verdade, irmãos? E se nós podemos aceitar os propósitos que Deus tem conosco e obedecer a Ele na sua palavra, né? Viver esse estágio de amor, de redenção, tudo começa a se encaixar. Parar de reclamar da vida, né? Verdade, irmão? O ser humano nós reclamamos demais, é ou não é? E tem um ditado que diz que muitas vezes reclamamos de barriga cheia. É verdade? Isso que é o triste, né? Verdade, irmãos? É triste, o ser humano é um ser... Só Deus, claro, na sua graça, né, para poder nos compreender e nos redimir, tudo vem na graça de Deus, né? Porque às vezes o país que é chamado primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Então, primeiro mundo, vamos dizer assim, as pessoas têm todo o conforto, né? Tem a sua casa boa, seu carro bom, seu bom dinheiro, primeiro mundo, certo? Né? Estados Unidos, uns países da Europa e tal, não é verdade? E você vai pesquisar essas pessoas, pois são infelizes. O que está acontecendo com a raça humana? Aí às vezes você pega um outro país que são pobres, labuta, luta,
verdade? E às vezes ali, por pouca coisa, eles estão adorando a Deus, agradecendo a Deus. O que está acontecendo com o ser humano? Esse aqui que é primeiro mundo, que tem tudo, não deveria ser mais agradecido a Deus? Pois às vezes se torna um relaxado, mal agradecido, é ou não é? Porque nós estamos falando de nós mesmos. Verdade, irmão? Ninguém precisa fazer pesquisa, nós somos a pesquisa, né? Como diz no espanhol, la garantia sou eu, né? A brincadeira, né? Então nós temos a nossa experiência, sabemos do que nós somos compostos, né? Muitas vezes, às vezes, sermos agradecidos a Deus, né? Podemos honrar a Jesus melhor e agradecer. Não, às vezes fracassamos. Claro que um filho de Deus vai se recompor na jornada, né? Amém, irmãos? Isso nem o pobre, nem o rico, isso não é o caso. Nós estamos apenas ilustrando como que o ser humano, verdade, ele sem Deus, ele nunca está feliz. Verdade, irmãos? Mas se fosse por causa de certas condições, então essas pessoas, né, bem realizadas, bem sucedidas, então elas deveriam de honrar a Jesus, honrar a Deus, ser mais agradecido. Mas aí você vê, é onde está o índice maior, né, se formos aprofundar de pecado, primeiramente o pecado, porque o mensageiro nos diz que quanto mais civilização, mais pecado, é ou não é? Verdade? E mais problemas, mais tristeza, mais psicólogos, mais enfermidades, mais suicídios. O que leva uma pessoa, não é só o pobre, né, que por infelicidade tira a vida, mas os ricos tiram a vida também, muitos, né? Não estão contentes. Mas o que falta para essas pessoas de primeiro mundo? Se elas têm tudo, entre aspas, né? E do outro lado não tem nada. É verdade, irmãos? Porque a pessoa que não, se nós fracassamos na nossa experiência, na nossa peregrinação nessa vida, se nós fracassamos em conhecer a graça de Deus, pois perdemos tudo. É verdade, não é? Perdemos tudo. Porque nessa passagem, só temos uma passagem só nessa vida, não temos duas, né? Tem uma crença que fala de reencarnação, isso é tonteria, isso é mentira do diabo. A pessoa está ordenada a vir nessa vida uma só vez, a passar uma só vez nesse caminho, é verdade, não é? Porque se a pessoa pudesse vir na segunda, ia ser tudo santo, irmão. A pessoa ia para a quinta dimensão, provava da perdição, quando vinha aqui era tudo santo. Seria tudo, não precisava nem pregar o evangelho, a pessoa se lembrava de onde teve lá no tormento, quando vinha a segunda vez, era tudo santo, é ou não é? Isso é verdade. Se fosse essa crença da reencarnação, né? Tem uma crença que cria assim, né? O ser humano vai reencarnando até se aperfeiçoar. Isso é uma mentira lavada do diabo. Isso não tem nada na palavra para justificar uma crença dessa, mas o diabo mente de todo jeito, não é assim, irmãos? Por isso que Deus tem enviado para nós um profeta mensageiro, na qual nós podemos ouvir a verdade. Senão nós víamos abaixo de mentiras, né? Vê as religiões hoje, né? Chamada evangélica, vive embaixo de mentiras. Mentira, só com uma mentira mais afinada, né? A tal ponto que as pessoas nem têm o batismo cristão. Por quê? Porque estão debaixo de um dogma, de um credo, de uma mentira religiosa. É verdade ou não é? Como é que nós sabemos? Porque recebemos a luz do entardecer. Recebemos a mensagem de um mensageiro. Verdade, irmãos? Senão, nós também estaríamos ouvindo as mentiras do diabo. Verdade, irmãos? Então nós vemos, irmãos, que aí está a insatisfação, né, do ser humano, verdade? E pela graça de Deus, então, recebemos uma mensagem que vai nos ajudando, né? Que nos mostra um caminho na qual está demarcado com o sangue de Jesus. Essa mensagem é a mensagem da cruz, amém? Não é a mensagem do teólogo da igreja que ensina uma certa verdade, um credo, né? Que você tem que saltar, pular, gritar. Se você grita, tem. Se você fala língua, tem. Ou se você vive uma vida de santidade, você tem, que nós cremos nisso, né? Tudo isso nós cremos. Queremos ou não queremos? Verdade? Mas tem esses dogmas, né? Ou você bota o véu, ou faz isso, ou faz aquilo, você tem o Espírito Santo. Tudo isso se tornou dogmas da igreja. Não que nós não cremos nisso, né? O véu, cremos no véu ou não cremos? As irmãs têm que colocar o véu, é só não cortar o cabelo que as irmãs têm o véu, amém? Agora se corta, aí tira o véu, amém? E se o homem fica meio afeminado, deixa o cabelo crescer, pois coitadinho do homem, né? É falado que é para as mulheres colocar o véu, verdade? É deixar o cabelo comprido e não cortar, amém? Então é assim a mensagem
dá no centro, né? Verdade, traz nós para o centro da Bíblia, na verdade, porque direita e esquerda, hoje o mundo está cheio de interpretações, verdade, mas nós somos guiados por um profeta de Deus. Amém, irmãos? Um profeta de Deus, verdade. Tem muitos profetas hoje que se levantaram. A Bíblia diz que se levantariam tantos e tantos e tantos. Talvez a Bíblia não relata quantos, né? Mas nós nessa era sabemos as dezenas, centenas e milhares de falsos profetas. É ou não é? Profeta é um pregador. Então, a partir da igreja que tem um fundador que hoje ensina contrário à Bíblia, ele é um falso profeta. E está ungido ou não está com o Espírito Santo? Está ungido. Amém, irmãos? Porque sinais, prodígios e maravilhas segue os falsos profetas. Segue ou não segue? Mas eles estão falando mentiras e a noiva está seguindo a verdade. Não só sinais. Tem muitos seguidores de sinais que quer saber se Deus está curando, libertando, vai tudo para lá, tudo para cá, tudo para lá. Pois, irmãos, se a pessoa só isso que quer, pois vai ser enganado. Agora, se tem um eleito, e o eleito é o Filho de Deus, né? É aquele que não aceitou a mentira do diabo lá no princípio. O eleito está querendo ouvir a verdade do Evangelho. Verdade, agora a falsa vinha, engole tudo. É verdade, irmãos? Engole, do jeito que engole também. É verdade, assim como na natureza. Mas o eleito quer saber da verdade do Evangelho. Porque nós não aceitamos a mentira do diabo lá atrás, é ou não é? Quando nós ouvimos a mentira de Lúcifer, ele era um grande pregador, né? Mas ele mentiu, e o povo de Deus discerniu a mentira do diabo. Então o povo de Deus ficou de um lado da verdade, né? Com Miguel. Mas Lúcifer arrastou a terceira parte dos anjos, né? E a pregação dele não é a pregação do Mobissole aqui, limitada. Não, a pregação de Lúcifer estava tremenda, né? Envolvia, verdade. Mas os filhos de Deus discerniram a mentira do diabo. Verdade, irmãos? Então nós recebemos um profeta, verdade? Isso nós não estávamos correndo atrás de um profeta. Nenhum de nós. Mas Deus nos alcançou pela sua misericórdia. E nós estamos ouvindo no dia de hoje esse profeta, né? Que é a palavra ungida de Deus. E essa palavra, então, na qual é que nos dá um novo nascimento, verdade? Para quê? Para que nós possamos viver esta Bíblia, amém? Verdade? Não interpretada pela teologia, mas Deus é o seu próprio intérprete, né? Então, irmãos, vamos avançar aqui um pouquinho no nosso tema. Inocência, né? Nós estivemos meditando, consciência. O primeiro estágio é a inocência, né? Falamos um pouquinho que a inocência não protege ninguém, né? Verdade, havia um estágio de inocência, assim como na vida natural. A criança, né, vai até um certo ponto, depois vem a adolescência e vem a consciência. Então, quando chega a consciência, então sabemos que, verdade, precisa-se já colocar na balança, né? Porque chega a conhecer o bem e o mal. É aonde que Jesus, verdade, chama cada um de nós para seguir a Ele, né? Porque até ali tem a proteção do pai, da mãe, fulano, né? Mas quando chega na consciência, então cada um precisa fazer a sua decisão. Não é verdade, irmãos? Vê? E então, esse é o estágio que nós viemos, que o mundo veio, né? Então veio na inocência para a consciência, né? Veio o governo humano, verdade? Porque rejeitaram, claro, a liderança do Espírito Santo, né? Depois veio a quarta dispensação dos patriarcas, a quinta dispensação da lei, a sexta dispensação da graça, que é as 7 eras, né? E a dispensação do governo do Messias, que está próximo. Amém, irmãos? Tudo isso já passou, né? As 6 primeiras. Porque a dispensação da graça, pois me diga, verdade, irmãos, que tempo que nós estamos vivendo? Verdade que podemos afirmar pela palavra que o tempo da graça já terminou? Assim, com sabedoria, né? Nós estamos vivendo naqueles dias de misericórdia, né? Que Deus estendeu. É ou não é? Claro que existe misericórdia, é verdade, irmãos? Mas eu digo sobre a dispensação da era final, né? Que o próprio Deus tem testificado no céu, verdade? Ele tem mostrado que o tempo, verdade, já tem terminado, né? Nós estamos apenas vivendo uns dias, né? Assim como houve no tempo de Noé, verdade, os dias de misericórdia, né? Mas está um passo da porta da graça ser fechada. Amém, irmãos? Então estamos para entrar na dispensação do governo do Messias, que é os 1000 anos, não é verdade, irmãos? Vamos para frente, né?
Então o mensageiro diz aqui: temos um reino que virá em poder, Senhor. E está orando, né? E o nosso grande rei em breve chegará e assumirá o controle de todos os reinos que estão em seu domínio. Então, esse Senhor é o mesmo Senhor Jesus Cristo, né? É o mesmo Senhor Jesus Cristo que tem enviado, verdade, os 7 anjos durante as eras, e nessa era os 7 anjos têm vindo, revelado os 7 selos. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que tem trazido essa mensagem para nós. É Ele, verdade? É Ele mesmo que virá, verdade, e assumirá o controle. Agora estamos falando do reino natural, né? No milênio. Mas no espiritual, Jesus já tomou o controle, verdade? Que essa pedra que foi cortada sem mãos, ela já deu contra, verdade, aquela grande imagem. Por isso que tem um povo que pôde sair do sistema, porque a pedra cortada sem mãos veio e deu contra a imagem. E a imagem foi feita em pedaços, né? O que é isso? É o sistema religioso. Verdade, irmãos? Por isso que Deus veio e deu contra esse sistema, e os filhos de Deus puderam sair do sistema. Senão, quem que ia conhecer a verdade, irmãos? Nós estávamos todos amarrados na mentira, né? Então esse mesmo Jesus que está fazendo essa obra na sua aparição, verdade? Os eleitos estão vendo, né? Quem não está vendo a manifestação do Filho do Homem? Verdade? O eleito está vendo, a coluna de fogo manifestada, os eleitos estão vendo. Verdade, irmãos? Mas chega esse tempo que ele vai ser literal, amém, irmãos? E ele governará e reinará com ele aqui na terra 1000 anos, e estaremos com ele para sempre, né? Vê, nessa outra mensagem, nós vivemos no tempo de Noé, o antediluviano, nós entramos na dispensação da lei, logo na dispensação da graça. Então aqui, o mensageiro fez em 3, verdade, dispensação, um resumo, né? Verdade? Então a dispensação de Noé, antediluviano, a dispensação da lei, verdade? Que durou até João, né? A lei, os profetas da lei, né? Os profetas da lei durou até João, e logo a dispensação da graça, o novo pacto, né? Através do sangue do Cordeiro. Então aqui o mensageiro fez 3 dispensações, né? Noé, antediluviano, nós entramos na dispensação da lei e logo a dispensação da graça, a igreja, né? Essa outra mensagem. Agora observe o que aconteceu no Jardim do Éden. Estava a economia inocente de Deus, e aquela foi uma das dispensações. A primeira dispensação era inocente, o povo não conhecia nenhum pecado, né? Então assim veio a raça humana, né? Eles não sabiam nada sobre o pecado. Ambos, Adão e Eva, estavam nus, porém eles estavam escondidos de sua nudez através do véu do Espírito sobre suas faces. Então, enquanto durou a inocência, dessa maneira estavam protegidos, né? Mas a inocência, né, tomando a mulher, Eva, não protegeu ela, porque quando veio a mentira do diabo, atingiu ela, é ou não é? Ela creu que sim, que o que Satanás falou tinha sentido, porque ele citou a Bíblia, né? Que era para se multiplicar. Então veja, irmãos, se não é a mensagem de um profeta, quem ia poder conhecer a revelação de Jesus Cristo? Quem? Porque Satanás cita a Bíblia, é ou não é? Mas quando vem o Espírito Santo dá a interpretação da Bíblia, amém? Não está maravilhoso? Então quando Jesus veio nessa era, ele deu a interpretação correta, amém? A interpretação correta, porque tem a interpretação falsa, verdade, irmãos? Trouxe para nós a interpretação correta. Por isso que a Bíblia diz que as Sagradas Escrituras não são de particular interpretação, amém? Muita gente acha que pode ler a Bíblia e pode falar o que quer, porque viemos na era de opinar, né? Da opinião, Laodiceia, direito dos povos. Está cheio de direitos hoje, não é verdade, irmãos? Então todo mundo pode falar o que quiser, mas só que se nós não falar segundo a verdade, aquilo vai se voltar contra nós, né? Então é melhor canalizar, né, o nosso ouvido e ouvir a interpretação correta da Bíblia. Se vamos falar algo, vamos ter cuidado daquilo que vamos falar, né? Para falar segundo a revelação da palavra. Senão, aquilo se volta contra nós, não é verdade, irmãos? Veja, a primeira dispensação era inocente, o povo não conhecia nenhum pecado. Eles não sabiam nada sobre o pecado, né? Ok.
Eles nunca souberam que eles estavam nus, de modo algum, porque eles estavam escondidos, pois o véu de Deus estava em suas próprias mentes. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado. E ambos ali, de pé, nus, mostrando que o conhecimento ainda não havia chegado para eles. Que é o comum do que há hoje é conhecimento, mas o conhecimento sem a revelação, pois dá nisso aí, né? Amém, irmãos? Vê? Agora, nós cremos que devemos conhecer a palavra, né? Mas pela via correta, pela revelação da palavra, não é verdade? Pelo olho de Deus, né? Vê? Eles não haviam chegado para eles, vê? Que eles estavam nus, o casal estava nu e não sabia. E recorde, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra, essa outra mensagem, né? E as mulheres ficaram bonitas, então já saíram da inocência, amém, irmãos? Foi naquela hora que disse o Senhor: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Você vê a situação? Você vê a mão de Deus? Meu espírito, as filhas dos homens eram formosas. Bom, não vamos entrar em detalhes, mas as filhas dos homens vieram da geração de Caim, verdade? Agora, não que a descendência de Abel, que tomou Sete o seu lugar, né? Não que também não era filho, também Abel era filho de Deus, também era homem, né? Mas a Bíblia está mostrando duas árvores genealógicas, né? Uma árvore que veio de Adão, da semente original, que nós não vamos detalhar nessa manhã, né? Que veio Abel foi morto por Caim, então Deus levantou Sete, né? E dali veio a genealogia, a árvore genealógica de Adão. E vemos que teve Caim, que não é filho de Adão, certo? A mãe é Eva, mas o pai não, verdade? Então veja que a igreja pode gerar dois, verdade, irmãos? A igreja pode gerar duas classes de semente, né? Que coisa, né? E ela é chamada de mãe, a igreja, não é verdade, irmãos? Vê? Então a igreja hoje está gerando o quê? Filhos bastardos, né? Mas também está gerando os filhos de Deus, é ou não é? Muita gente não crê na igreja. Não, a igreja é onde Deus atua, verdade? Mas a chamada igreja, verdade, ela está gerando filhos bastardos e filhos de Deus, né? É ou não é? É assim, não é verdade? Mas o pai não pode ser mesclado, né? Verdade, irmãos? A mãe pode dar luz a essas duas classes, mas o pai não, né? Ou é filho de Adão, verdade? Ou não é. Então o outro pai nós já sabemos que era o homem serpente, né? Verdade, irmãos? Bom, isso não vamos especificar, né? Mas os irmãos já conhecem bem o tema, não é verdade? E eles tomaram para si esposas, e ele disse: então, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, e eu contarei os seus dias. A partir do momento que veio o pecado, então, verdade, o pecado foi aniquilando, né, os dias que Deus deu para a humanidade, né? De quase 1000 anos, porque depois que pecou, pois ninguém viveu 1000 anos, né? O que mais se aproximou foi o Matusalém, né? É 930, eu não sei, mas é 936, algo assim, né? O que mais se aproximou a 1000 anos. Porque no dia que pecares, nesse dia, verdade, nesse dia o homem ia morrer. E esse dia era 1000 anos, né? Então não completou o dia, verdade? Mas o Messias vem sobre a terra para completar 1000 anos, né? Para mostrar que ele tomou de volta o controle, né? O reino foi restaurado através de Jesus. Então a noiva vai reinar 1000 anos aqui, verdade? Quer dizer, esse mundo vai, verdade, o homem vai poder completar os seus 1000 anos, né? Verdade? Nem todos que vão estar no milênio, não é o tema de hoje também, né? O remanescente das nações, pois não vão ter vida eterna. Nós estamos falando da noiva, né? A noiva já tem vida eterna, já quando, verdade, ela entra em Cristo agora, né? E quando nós recebemos os corpos transformados, então nosso corpo também já recebe vida eterna, amém? Na transformação dos nossos corpos, né? Então esse corpo vai reinar, nós reinaremos 1000 anos e continuamos para a eternidade, amém, irmãos? Amém. Agora, o versículo 4, e havia naqueles dias gigantes na terra, vê? Então diz a palavra, os filhos de Deus entraram, as filhas do homem,
Então, os filhos de Deus, então a Bíblia está mostrando que vieram da descendência de Sete, de Adão, entraram as filhas do homem, dos homens, né? As filhas do homem, delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade. Vê? Você observou, não disse nada sobre o casamento, observe, os filhos de Deus entraram as filhas do homem, nada sobre casamento. E se você tomar o grego original lá, a palavra significa, diz, eu tenho isto anotado aqui em algum lugar. Uma esposa, tomaram para si esposas, a Bíblia diz em inglês, esposas, tradução, né? O tradutor está dizendo ali, né? A Bíblia em inglês. No versículo, né? Agora no versículo 3, tomaram para si esposas. Eu olhei no grego, isso está, essa tarde diz, tomaram para si, não diz, né? Tomaram para si esposas, não diz assim, né? Diz, tomaram para si mulheres. Então nós vemos que a situação desse tempo, né? Que as pessoas já não creem mais praticamente, né? No mundo, de uma forma geral, não creem mais quase no casamento. Isso então é um grande sinal, né? Tem vários sinais, né? Mas a corrupção, o pecado, isso está mostrando verdadeiramente que, conforme Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé, é o que o Mombran está falando, é o de Noé, é o que nós estamos vivendo hoje, não é assim, irmãos? Não se crê mais no casamento. Então, as pessoas estão tomando para si mulheres, né? Verdade que é? Agora, temos problema na família terrena? Temos, né? Mas um filho de Deus, se ele tem problemas, e nós temos, né? Mas ele vai conservar o vínculo familiar, né? Então, o mundo crê assim. Pois, nem estão casando mais quase, né? Faz contrato, e aí vive 2 anos, 3 anos com uma mulher, a mulher com o homem, e mais 3, 4 anos, e assim, às vezes... Na jornada, troca meia dúzia de vezes, esposas de homem com mulher, e continua a vida. Por quê? Porque não crê mais no casamento, né? Essa é a situação do mundo, é verdade, irmãos? Então, quando chegasse nesse tempo, então nós estaríamos nos avizinhando, verdade, do final dessa outra parte da história, né, da redenção, que é o tempo que nós estamos vendo, né? Porque os dias de Noé já passou. Mas quando chegasse a voltar os dias de Noé, dia de Sodoma... Então nós vemos, irmãos, que a próxima etapa é a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Não mais para ir à cruz, mas é para tomar o controle desse mundo, né? Para reclamar o que é dele, né? O que lhe pertence, que é os eleitos, né? Verdade que ele redimiu já antes da fundação do mundo. Que coisa! Jesus, já antes de existir qualquer coisa, ele já tinha o livro, tinha ou não tinha? E ele já... verdade, já escreveu o nome de cada um ali. Que coisa tremenda, né? Antes de existir qualquer coisa, que tremendo isso, não é verdade, irmãos? Verdade? Mas na economia dele, não tinha outra maneira, né? Na economia, verdade, nos planos que Deus tinha, somente Ele mesmo, o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? O Cordeiro é Deus, é ou não é? Porque tem uma doutrina que bota Jesus como a segunda pessoa. É ou não é? Verdade? Não, o Filho é o ofício apenas, né? O Filho é o próprio Deus. Que tremendo isso, né? Mombra diz, Jesus, o Novo Testamento, ele é Jeová do Velho Testamento. É ou não é? Então, nessa economia de Deus, tinha uma maneira só de levar adiante esse quadro, né? Porque Deus estava, seus planos, né, em sua mente, verdade, era Ele mesmo. Não ele enviar o seu filho como uma segunda pessoa, ou uma terceira, uma segunda, né? Que a terceira pessoa, na crença pagã, se coloca o Espírito Santo, né? Então, a crença pagã ensina assim, primeira pessoa, o Pai. Uma pessoa, a segunda pessoa, são pessoas, né? Não vamos chamar 3 pessoas aqui, não precisa. Mas 3 pessoas é 3 cabeças, é 3 personalidades, é ou não é? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa o Pai, a segunda pessoa o Filho e a terceira pessoa o Espírito Santo. Então, 3 pessoas. Isso é paganismo. Agora, uma só pessoa, esse é Deus, né? Elohim. Então, na forma que ele podia vir redimir, era no ofício de filho. Então, era ele mesmo se fazer carne. Verdade? Então, veja, irmãos. Agora, esse quadro da redenção é muito profundo, né? Porque o Deus Criador, né, criou todo o infinito, um Deus eterno.
Agora, como que ele ia se sujeitar ao próprio Deus? Não estamos falando de uma segunda pessoa, estamos falando do próprio Deus, amém? O próprio Deus, ele viria se a sujeitar, verdade, a nascer na forma de um bebê e gerar esse corpo, esse tabernáculo, né, para ele mesmo habitar, e ele mesmo ir à cruz da forma que ele foi. Irmãos, está além do nosso pensamento ou não está? Porque às vezes nós achamos que somos alguém, verdade? E eu acho que nós somos alguém, na verdade, né? Nós somos, né? Mas às vezes temos um orgulho que não serve para Deus, é ou não é? Esse é o problema do ser humano, é o orgulho, né? É achar que nós sabemos tudo, que todos estão errados e que nós estamos certos. O ser humano tem um orgulho, e esse orgulho é que muitas vezes impede o nosso crescimento espiritual. Verdade, irmãos? E tem pessoas que o orgulho lança milhões ao inferno, é ou não é? Agora, um filho de Deus não vai ser lançado no inferno por causa do orgulho, porque Deus pagou o preço, né? Para libertar desse orgulho, é ou não é? Mas o orgulho é uma coisa horrível no ser humano, não é verdade, irmãos? Agora veja, Deus se desproveu da sua santidade. Olha bem, irmãos, estamos falando da pessoa, de uma pessoa que existe somente. E esse é Elohim, não existe outra pessoa. Se o pregador quer pregar outra coisa, ele pode pregar. Mas, de acordo com as Escrituras, existe só um Deus. Amém? E nós sabemos quem é o nome desse Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Elohim. Verdade? Ah, irmãos, eu não sabia quem era o nome do Pai. Pois nessa manhã está ficando mais claro, o nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então me diz o nome do Filho, que Tomé disse, Senhor, Tomé disse, bom, eu conheço o Filho, né? Jesus, caminhamos com Ele, mostra só o Pai e está resolvido o problema. Jesus disse, mas quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Então o nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo. O nome do Filho é o Senhor Jesus Cristo, porque é a mesma pessoa. E o nome do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Não está precioso isso? Então vemos que esse único Deus, né? Verdade, como que nos seus propósitos, Ele mesmo ia se tornar um homem. Verdade, irmãos? E não era para tomar o controle, verdade, como muitos querem tomar, né? A base da arrogância, do poder, porque o homem acha que tem muito poder, né? Esses são os líderes mundiais. Porque Deus dá o dom, e esse dom Deus começa a mover, e a pessoa se exalta, e pensa que tem muito poder, e acontece, o homem não tem poder nenhum. Verdade, irmãos? Só que Deus dá o dom, e depois no final do caminho Ele vai pedir conta do dom. Verdade, irmãos? Então os irmãos imaginam, os líderes, a quantidade de condenação que vai ter um líder, porque Deus deu o dom, e esse dom era para levar as pessoas aos pés de Jesus. É ou não é? Mas esses homens que estão à frente, mundialmente falando, eles estão manuseando esse dom para se exaltar. Verdade, irmãos? Então há um espírito no coração do homem terrível, e esse é o espírito de Lúcifer, verdade? Do orgulho, da jactância, achando que pode fazer. O homem não pode fazer nada. Amém? Os irmãos se lembram da passagem da Bíblia de Pilatos? Jesus disse, nenhum poder você teria se Deus não tivesse, meu Pai tivesse dado a você. Porque Pilatos achou que podia fazer muita coisa. Eu posso te soltar? Não pode. Verdade que ele não podia soltar Jesus? Aí alguém pensou, mas o homem só está falando alguma coisa errada. Ele falou que podia. Jesus falou, bom, o poder que você tem foi dado por Deus. Mas eu pergunto para os irmãos, Pilatos soltou a Jesus? Ele não podia soltar. Por quê? Porque tinha uma escritura para se cumprir. Verdade, irmãos? E o orgulho que estava no coração de Pilatos não deixou, porque ele tinha uma posição muito alta. Não é verdade, irmãos? Então esse é o espírito do coração do homem, né? Que se nós não vigiarmos, nós somos acometidos por esse espírito. Não é assim, irmãos? Mas veio uma mensagem que derrubou, verdade, todos os poderes das trevas, né? E nos leva aos pés de Jesus. Amém? Essa é a mensagem da cruz. Amém, irmãos?
Que o mundo está cheio de pessoas assim, autossuficientes, acha que tem toda a revelação da palavra, todo o conhecimento das Escrituras. É verdade, não é? Que o Espírito Santo expressamente na última era falou: tu dizes que sabe tudo, que tem toda a revelação. O mundo está cheio disso, irmãos. Tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Tu dizes que tem tudo, mas eu te digo que tu não tens nada. Porque tu és jactancioso, soberbo, arrogante, miserável, pobre, cego e nu. A nudez é horrível, não é, irmãos? A nudez é horrível, né? É uma coisa vergonhosa. Uma pessoa demente, caminhando pela rua, se é uma criança, ninguém dá bola, mas um adulto, por causa que está demente, é horrível, não é? É vergonhoso. E o Espírito Santo diz: para essa era, você está nu, miserável, cego e não sabe. É horrível, né? Então, amados irmãos, agora veja o que Deus tinha esse propósito. Deus vendo toda essa trajetória, verdade, de Satanás, toda a esperteza, né? toda a sabedoria pervertida, todo o conhecimento, verdade, todo o poder que Satanás teria, verdade, tudo isso Deus sabia, né? O que o próprio Deus fez? O que ele fez? Ele disse: eu vou aniquilar essa soberba, esse orgulho. Eu vou aniquilar isso. Como, Senhor? Eu vou à cruz. Que coisa, né? Eu não vou fazer uma discussão teológica. Na verdade, eu vou à cruz. Agora, que cruz é essa, irmão Bissoli? Né? Que coisa que nós podemos olhar pela palavra de Deus, né? E Ele mesmo se despiu de toda a autoridade, de todo o conhecimento, de todo o poder. Verdade que Deus tinha, verdade, mesmo ali, naquela situação, o Branham diz que ele podia fazer um sinal para um anjo só. Havia legiões de anjos que estavam olhando aquela cena e não podiam compreender como que isso vai acontecer. E a cena começou a se desenvolver, não é verdade, irmãos? Passo a passo para a crucificação. E os anjos, não é possível que isso se leve a cabo dessa maneira. E ele poderia apenas fazer um sinal e tudo ia mudar, é ou não é? Mas na economia que Deus tinha, ele disse: só tem uma maneira, eu vou dar a minha vida pelos meus eleitos, né? Então isso tem que desfazer de nós, nosso coração tem que desmanchar, tirar de nós todo o orgulho, toda a soberba, né? Todo o resíduo do pecado, porque nós estamos sendo curados, verdade, com essa mensagem. Estamos ou não estamos, irmãos? É a cura do corpo, da alma e do espírito. Amém? Como que vamos ser curados, irmão Bissoli? Com essa mensagem sangrenta. Essa palavra ungida que sangrou na cruz. Essa é a mensagem que nós temos recebido. Uma mensagem que tem poder para nos trazer a um novo nascimento. E para nós chegarmos a um verdadeiro novo nascimento, temos que ir à cruz também. Temos ou não temos? No desfazer da nossa soberba. Verdade, irmãos? Porque isso está em nós, esse veneno está em nós. Está ou não está? Me diz qual ser humano que nasce nesse mundo, que já nasceu, e que não nasce com esse veneno. Todos nós nascemos com esse veneno. Então vem o antídoto, vem a mensagem da cruz, para injetar no nosso coração, na nossa alma, nas nossas veias, o sangue de Jesus. E quando essa natureza morre, irmãos, eu creio que nós devemos pelejar por essa experiência primeiro, né? Primeiro, porque se nós não chegamos a essa realidade do novo nascimento, estamos no caminho, mas precisamos chegar a essa realidade do novo nascimento. Então, quando nós tomamos posse na nossa alma, que verdadeiramente nascemos de novo, irmãos, então esse veneno é tirado de nós. Amém? Esse veneno que está na nossa alma é tirado de nós. Amém, irmãos? Como que nós vamos poder amar a todos com esse veneno? Pois não podemos, amém, irmãs? Amém? Às vezes temos dificuldade de amar a nossa esposa, o nosso esposo. É verdade, é. Como é que vamos amar as pessoas? Todo mundo está cheio de problema. Você olha, porque às vezes nós não podemos ver corretamente os nossos problemas, né? Porque às vezes estamos um pouquinho cegueta, né? Mas nós podemos olhar os problemas de todo mundo e ver claramente. Às vezes não podemos ver os nossos. Às vezes vemos com uma, né, um pouco míope assim, né? Mas, puxa vida,
Mas os demais, nós temos uma lente de alcance alta, né? É ou não é? Podemos ver de todo mundo o problema facilmente. Verdade? Verdade, irmãos? Mas como que vamos cumprir com a palavra? Porque Jesus disse, convém-nos cumprir com toda a justiça. Amém? Como que vamos cumprir com a palavra de Deus? Recebemos uma mensagem que sim, é verdade, irmãos? Que nós podemos enfocar no nosso coração a mensagem da cruz, verdade? Onde nós podemos negar a nós mesmos, negar a nossa razão, o nosso orgulho, o nosso conceito, negar a nós mesmos. Foi o que Jesus disse, né? Porque hoje todo mundo tem direito para debate. A era de Laodiceia, os irmãos imaginam como é que está a situação. Todo mundo tem direito para debater, para falar, é verdade, irmãos? Mas nós negamos os motivos que poderiam nos levar a esse debate. Amém? Nós negamos. Porque nós não queremos debater nada, nós queremos simplesmente nascer de novo. Amém, irmãos? Então é uma escolha que nós fazemos para a nossa alma. Senhor, deixa-me nascer de novo. Verdade? E quando nós já temos esses frutos, né, na nossa alma, que nós podemos, sim, verdade, nós podemos conviver com os problemas, né? Podemos já conviver vendo os problemas ao nosso derredor, porque se nós temos essa autodefesa na nossa alma, se esse veneno foi tirado, né, que é essa natureza do pecado, é esse veneno que eu estou falando. Se isso morreu de fato, amém, irmãos? Então nós temos uma paz interior, né? Então quando você ouve algo, puxa, você já, a maneira de você ver aquela situação, você já vê com olhos de misericórdia. Porque você vê às vezes uma alma se debatendo, é ou não é? Uma alma que está em aflição, uma pessoa que está se debatendo, do jeito que for, você já olha diferente, irmãos. Nós olhamos diferente, é ou não é? Então isso vem através de um novo nascimento, nós já olhamos, né? Vemos os problemas? Vemos, só que nós pensamos diferente, né? Verdade? O que nós poderíamos fazer, né? Para aquela pessoa, para aquela alma, para aquela necessidade. Senhor, posso orar? A primeira coisa é oração, é ou não é, irmãos? Orar. Se temos uma palavra, pois vamos falar benignamente. Se não podemos falar, não falamos nada. É verdade, irmãos? Porque Deus toma o controle de tudo. É verdade, irmãos? É ou não é? Verdade? O primeiro assunto é a nossa alma, a nossa experiência, porque é assim que a palavra de Deus nos diz, né? Se cada um de nós enfocamos a nossa necessidade, e todos nós, com a graça de Deus, chegamos a essa realidade, então imagina que os problemas todos vão se resolver. Amém, irmãos? Porque nós não temos condições de resolver o problema de ninguém, né? Verdade? Então, irmãos, é essa graça de Jesus, né? Esse Deus que nós servimos é esse Deus, que Ele se humilhou a si mesmo. Na verdade, diz a Bíblia, né? Que Ele tomou essa forma para ser um servo, e Ele foi achado nessa forma, de um homem, um mortal, e Ele se deixou, como diz a palavra, Ele se deixou se escarnecer, ser zombado, ser criticado, ser cuspido. Imagina, irmãos, se fosse como fizeram com os profetas, um profeta, né? Era um homem comum, por assim dizer, que não é comum, né? Nenhum filho de Deus é comum, mas por assim dizer. Mas quando falamos do verbo encarnado, então, aí está diferente, né? Porque o verbo encarnado já não é uma criatura, é o Criador. É o próprio Criador que se fez carne, e Ele mesmo, a sua santidade. Deus, deixando-se passar por essa via crucis, e não abrir a sua boca, não é verdade, irmãos? Para quê, irmãos, que Ele fez isso? Para que Ele pudesse reunir a sua família, é ou não é? Para que a família que levou golpes, que sofreu, verdade, que o inimigo em algum lugar encarcerou, através da sua humilhação, da sua morte, Ele libertou todos os seus filhos, né? Para que nós pudéssemos estar numa unidade, porque essa unidade, verdade, agora estamos com problemas, né? Mas nós voltamos a essa unidade através da palavra, não é assim, irmãos? Para voltarmos da mesma maneira que nós estávamos antes da queda. Não posso continuar, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude, né? Que nós cremos na palavra de Deus, cremos numa mensagem
poderosa, uma palavra ungida. Essa palavra não foi trazida por nenhum teólogo, verdade? O homem que trouxe essa palavra é um homem camponês, um homem comum, nasceu de uma família pobre, numa família, por assim dizer, aparentemente mal falada, uma família destruída pelo vício do álcool. Verdade, irmãos? Mas quando Deus escolheu vir através desse homem simples, camponês, verdade, irmãos? Ele guardou o seu servo desde o seu nascimento, é ou não é, irmãos? Ele protegeu esse bebê desde o seu nascimento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, essa coluna de fogo, ia se manifestar através desse vaso. Aí está a diferença, irmãos. Aí está a diferença entre um teólogo e um profeta de Deus. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, a própria coluna de fogo, ia se manifestar na sua totalidade para trazer a palavra ungida para nós. E nessa mensagem, irmãos, não existe mentiras. Verdade, irmãos? É a palavra revelada de Deus. Muita gente não compreende muitas profecias, porque quer entender com a maneira carnal, mas se nós escolhemos, assim como Jesus nos deu exemplo, e essa palavra foi para demarcar o caminho para nós nessa era, que essa palavra, ela sangrou, verdade? Se nós caminhamos por esse caminho, irmãos, nós não vamos errar o caminho. Verdade, irmão? Vamos pedir então a bênção. Grandioso Pai Celestial, te damos as graças nesta manhã, nesse dia, Senhor, por esse sacrifício poderoso por nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, que nessa era tem se mostrado vivo, Pai Celestial. Através dessa palavra, dessa mensagem, Senhor, nós podemos conhecer a Ti, Senhor. E ao conhecer a Ti, Senhor, nós corremos a Teus pés para confessar a nossa insuficiência. Confessamos a nossa incredulidade, o nosso ceticismo, Pai. Porque tudo isso vem dessa natureza, desse veneno do pecado, Pai. Mas recebemos uma mensagem, a palavra ungida, que germina, que coloca a semente, que dá vida à semente da nossa alma, para que nós possamos nascer de novo, Pai Celestial. E assim, Senhor, através desse novo nascimento, Pai, esse veneno é tirado de nós, Pai. Já podemos viver uma vida diferente, Pai. Podemos respirar um ar fresco, Senhor. Podemos olhar para o nosso próximo, nossos irmãos e irmãs, com um olhar de misericórdia, de perdão, Senhor, porque aceitamos a palavra que sangrou. E essa palavra é Jesus. E nós somos filhos dessa palavra, somos filhos de Jesus Cristo, Pai. E naturalmente somos filhos de Jesus Cristo, trazemos a mesma natureza de Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, ajuda-nos nessa manhã, ajuda nossas famílias, nossas esposas, esposos, filhos, Senhor, a juventude, os adolescentes, Pai, ajuda, Senhor, o Teu povo, Pai, Teus servos, ajuda-nos, Pai Celestial, ajuda-nos a vivermos essa palavra de amor, essa palavra que sangrou na cruz, Pai, para nos dar uma natureza verdadeira, a natureza do Cordeiro. Assim pedimos as Tuas bênçãos, te louvamos, te adoramos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Amém? Glórias a Deus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje a minha irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Deus, somos gratos porque o Senhor tem falado conosco nesta manhã, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o teu servo, Senhor, nosso amado pastor, para falar conosco através nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por este maná, Senhor. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido dentre milhares para estar aqui nesta manhã, Senhor. Agora te pedimos que o Senhor leve a cada um em segurança aos seus lares, Senhor. Que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o perigo e de todo o mal, Senhor. E que nós possamos estar, se assim for da tua vontade, novamente aqui na parte da noite, Senhor, cantando louvores e ouvindo a tua santa palavra, Senhor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Nos abençoa, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar mais esse corinho e a seguir os irmãos já estão despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes que eles cantem para outros deuses, eu louvarei o Jeová. Amém? Vamos louvar com as palmas, irmãos. Antes que eles cantem